Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz sexta-feira, mais um dia abençoado que nós temos para crescer e agradar ao Senhor em nome de Jesus. E eu convido você, nos ajude a evangelizar também pelas redes sociais, né? Então, esteja inscrito nos nossos canais, aqui no meu canal, no canal do Bispo Maurílio, do Ministério Mudança de Vida, da Bispa Cléo, que eu tenho certeza que você já está lá, né? E todos os vídeos que você assistir, seja a oração, seja culto gravado, culto que foi postado, cultos ao vivo, né? Tudo que você assistir, valorize o material que você tem recebido e ajude que outras pessoas, como você tem sido abençoado, que também sejam abençoadas em nome de Jesus. Então, coloque aqui um comentário, que tem sido bênção, como te ajudou essa mensagem. Mas às vezes você não quer colocar nada, coloque pelo menos um bom dia, um Deus abençoe, um amém, que isso é importante. Dê o seu like, mande para mais pessoas e vamos juntos crescendo e avançando com a mensagem, com as boas novas do Evangelho. Amém? Eu quero ler para você que a nossa palavra de hoje, que está em 2 Coríntios 9:10, que diz assim, olha só. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então aqui nós vemos a semente para semear e o pão para comer. Mas tudo vem da semente, correto? O pão vai vir do trigo, enfim, você já entendeu. Então nós precisamos de discernimento para entender que há sementes que são sementes para a gente plantar, que é semente de multiplicação. E tem sementes que são pão. Então é aquilo que a gente vai abençoar pessoas, abençoar a obra, investir em alguém. E tem aquilo que a gente vai usufruir. Lembra das regrinhas que você já deve ter ouvido a bispa falar em outros momentos? Quando você recebe o seu dinheiro, né? Você vai lá, você dizima, você oferta, você guarda um pouco, você investe um pouco e você gasta um pouco. Mas tem gente que acaba gastando tudo, né? Então ele nunca vai ter semente para multiplicar. Muitas vezes ele não tem sido fiel nem nos dízimos, nas ofertas. Ele não tem mostrado a prioridade da vida dele. Ele não tem mostrado que Deus é a sua prioridade, não Mamon. Porque às vezes a pessoa, numa ignorância, né, ela diz, não, mas eu vou dar dinheiro para a igreja, vou dar dinheiro para pastor. Não, você não dá dinheiro para ninguém. Deus não precisa de nada disso. Quem precisa da bênção sou eu, é você. Então, quando eu oferto, dizimo, eu estou atraindo bênção para a minha vida, eu estou multiplicando coisas, eu estou repreendendo o devorador, eu estou mostrando a Deus que a minha prioridade é Deus. Então eu abro mão de uma pequena parte para ficar com as bênçãos do Senhor. Mas tem gente que não quer abrir mão de nada e perde tudo. Vive com o carro batendo, vive gastando uma fortuna em farmácia. E às vezes a pessoa não está vendo nada. Nossa, eu ganho tanto, eu ganho bem, eu vendo bem, eu sou um funcionário bom, como eu sou bom para vender, um bom vendedor, mas não fica nada na minha vida. Olha a palavra aí. Eu estou comendo tudo. Eu não estou sendo fiel, eu estou atraindo o devorador para a minha vida, vivo doente, vivo com prejuízo, tomando multa, né? Uma série de problemas e a pessoa não está vendo. Então a gente precisa de discernimento para as coisas. Nós vemos Isaac, ele soube muito bem de entender que aquele tempo que era tão difícil para todo mundo, enquanto estava todo mundo lá, todo o povo daquela terra usando a semente como pão, estava comendo, né? Ele entendeu que aquela semente era para multiplicação. Não era para ele comer, era para ele plantar, para ele multiplicar. E ele creu. Mas tem gente que fala assim, não, mas quando eu tiver eu vou dar. Quando eu tiver eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou ofertar, tal. Eu vou ser um coluna quando eu tiver, eu vou ser um Eliakim quando eu tiver. Nunca vai ter. Nunca vou ter, porque tem semente que é para eu comer, para eu gastar, né? E tem semente que eu preciso plantar, investir, fazer algo para que aquilo me traga um retorno. Então, às vezes, a gente tem que entender isso. Não é hora de comer, é hora de plantar, é hora de juntar,
é hora de abençoar pessoas. Tem gente que não abençoa ninguém. Não é mão fechada para todo mundo. Está errado. Nós precisamos ser semeadores na vida das pessoas. Tem gente que só faz o arrozinho com feijão. Dizima um pouquinho, dizima lá, dinheiro fielzinho e tal, mas não tem coragem para ofertar. Não assume uma área da igreja, não é uma coluna na obra do Senhor, não ajuda que almas sejam afetadas, atingidas, não ajuda o evangelho a crescer. Tem medo, tem aquela crença de escassez, aquela crença de que não vai funcionar, aquela incredulidade. Nós precisamos romper. Olha lá, a gente está falando de hoje, olha Isaac. Isaac, olha a fé daquele homem, às vezes a gente passa meio por cima de Isaac, né? Que a gente vê Abraão, a gente vê um monte de problema, um monte de rompimento que teve Jacó, e às vezes a gente vê Isaac assim, mas foi uma vidinha mais tranquila. Oh, meu Deus. Antes não tinha iFood, não tinha mercado em cada esquina, não. O cara plantou como todo mundo tinha plantado, de todo mundo tinha morrido, e ele teve que esperar lá, porque você planta hoje, eu não sei qual o tempo que leva, um mês, 2 semanas, 3 semanas, ele viu aquela terra igual a terra de todo mundo. Não saía nada da terra. De repente começou a sair. Mas também não quer dizer nada. E se seca? E se vem o bicho e come? Né? Olha só. E ele precisou crer. E aquele homem creu. E a palavra diz que ele ficou riquíssimo a ponto do rei ficar incomodado com ele. Porque ele ficou mais rico que todo mundo, até colocando o rei como menos do que ele. De tão influente, poderoso e abençoado que Isaac foi. Então, analisa na sua vida. Nós precisamos ter uma generosidade, um espírito liberal. A gente precisa plantar no reino, plantar na vida das pessoas e fazer como Isaac, confiar. Doar, ofertar, é crer, é fé, é viver pela fé. Então, isso são atos de obediência. O justo vive pela sua fé. Então, pela fé, eu obedeço. Eu confio na palavra de Deus, eu semeio, eu sou um coluna na obra, eu sou um Eliaquim, eu quero que Deus me levante, eu quero que Deus me abençoe, porque eu quero ser uma estrutura no reino de Deus, porque um dia você foi afetado, atingido, um dia você conheceu a palavra de alguma forma, né? Um programa na rádio, na TV, no YouTube, um jornal, alguma coisa, um convite, né? Alguém um dia ajudou, contribuiu para que você estivesse aqui neste momento. Conhecesse a palavra, mudasse de vida. Então nós precisamos dar condições para que outras pessoas sejam abençoadas também. Então eu vou semear, eu vou crer, isso é fé, eu vou crer. A palavra não falha. Se eu estou plantando a coisa certa, eu sei que eu vou colher, porque tudo que o homem semear, ele também vai colher. Então se eu planto a coisa boa, eu vou colher a coisa boa. Se eu planto a coisa errada, eu vou colher a coisa errada. Então, se eu planto escassez, eu vou colher escassez. Se eu planto generosidade, eu vou colher bênção, porque o generoso prospera. O generoso, ele não é o esbanjador, ele é sábio. Ele ajuda, ele faz, ele usa as regrinhas, ó, dizimo, oferto, invisto um pouco, abençoo alguém, gasto um pouco, guardo um pouco, ou seja, as coisas são feitas na forma correta. Mas aí o que muitos fazem? Começa a ganhar, ou não, esse dízimo está muito alto, começa a ganhar, vou gastar nisso, vou gastar naquilo, vou ostentar aqui, vou viajar para tal lugar, vou fazer isso, opa, tudo perdido, tudo fora de hora. Então, vamos ajustar nossa mente, vamos saber diferenciar o que é semente para multiplicar, o que é pão para eu comer. Tá bem? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela vida, pelas bênçãos, por essa mensagem, Senhor, que vem para nos trazer sabedoria, discernimento, equilíbrio, Senhor, para tomarmos decisões inteligentes na nossa vida, porque uma pessoa sem sabedoria é uma pessoa tola. Então que nós temos a sabedoria para tomar as decisões sábias, corretas, de maturidade, de coragem, inclusive, Senhor, porque a fé é um ato de coragem. Então que eu peço, Senhor,
que cada um de nós venha exercitar, venha romper com cada crença dessa, Senhor, que muitas vezes o diabo colocou e a pessoa não conseguiu romper ainda, de que se ela fizer vai faltar para ela, de que se ela fizer não vai ter para tal momento. Não, Senhor, isso são mentiras, porque quando nós confiamos no Senhor, o Senhor vai suprindo, nós vamos crescendo e nós vamos avançando nessa fé. Então eu te peço, abra as nossas mentes para que nós tenhamos a atitude, a postura certa, em nome de Jesus, atitude corajosa, generosa, ousada, fiel, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia de paz, um dia abençoado em nome de Jesus, e se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.